Que o Teu Espírito Santo faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Que o Teu Espírito Santo mude aquilo que nós não conseguimos mudar. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ter as nossas emoções curadas, ó Pai, e queremos ser transformados pelo Senhor. Então nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir em Êxodo 15, versículo 22. Amém? Amém. Êxodo 15, 22. Vou ler. Depois fez Moisés partir dos israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram águas amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Queridos, aqui diz que o povo saiu do Egito, e aí Deus abriu o Mar Vermelho, e logo após o Mar Vermelho eles encontraram o deserto. Porque o deserto fazia parte do caminho. Uma coisa eu já aprendo aqui: não saia do Egito sozinho. Vá com o povo de Deus. Porque a gente não precisa caminhar sozinho. Nós temos um povo, né? Nós somos uma igreja, um corpo de Deus, né? Um povo de Deus. Então a gente não precisa estar sozinho. E aí o povo, quando ele saiu, né? Que foi para o deserto, eles passaram por situações difíceis ali. E na nossa vida nós passamos por situações difíceis. Eu já passei por situações difíceis. Quantos aqui já passaram por situações difíceis? Por problemas? Muitos, né? Todos nós passamos. E aí tem pessoas que ainda estão passando, né? Porque isso faz parte da vida. E aí, quando o povo estava caminhando, o povo chegou aonde? Em Mara. Em Mara, viu uma fonte de águas, e essas águas eram amargas. Porque Mara significa amarga. Então, eles estavam caminhando por 3 dias. Imagino que estavam com muita sede. E aí encontraram uma fonte de águas amargas. Qual é o recurso que eles tinham ali naquele momento? Era para matar a sede. Uma fonte de águas amargas. E às vezes, para você se satisfazer, né, você utiliza de recursos que são águas amargas. Que recursos são esses? Aí eu fiquei imaginando. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que ela é muito ansiosa, e ela não é da igreja, né? Não é convertida. E aí ela estava usando uma droga, né? Maconha.
Por quê? Porque ela falava que se usasse isso, ela ficava, né, mais tranquila, e aí daqui o namorado também estava usando, e daqui a pouco estavam usando outras coisas. São fontes amargas que trazem consequências, trazem problemas depois piores. Um recurso, né, de fontes amargas que às vezes as pessoas utilizam. Então, estão com um problema no casamento e aí às vezes trai, adultera, e outro fica sabendo, né? Aí vai se vingar e adultera também. São fontes amargas que trazem consequências. Roubo, né? E por aí vai. Então, esses recursos amargos fazem com que você tenha uma fonte de amargura. Você se torna uma pessoa amarga. E qual é a consequência? Talvez falta de perdão. Uma outra pessoa, assim, ela estava me contando que ela não consegue perdoar os pais por uma série de fatores. E aí, o que ela faz? Gente, ela tem um WhatsApp, ela bloqueou. Agora é assim, né? Você bloqueia. Não quer relacionar, não quer receber mensagem da pessoa, você bloqueia a pessoa. E ela bloqueou a mãe, bloqueou o pai, e daqui a pouco problema com sogra, bloqueou a sogra, bloqueou a cunhada. Aí eu falei para ela assim, então a forma de você resolver problemas é bloqueando as pessoas. Que você mata as pessoas da sua vida, não relaciona mais com elas. É assim, né? Quando a gente tem problema com alguém, a gente tem que sentar, conversar, tentar resolver. Mas o recurso que ela utiliza é esse, ela bloqueia todo mundo. Até brinquei com ela, um dia você vai me bloquear também, né? Porque eu não sou perfeita, eu posso errar com você também. E aí, então pessoas que utilizam fontes amargas, elas se tornam pessoas críticas, pessoas que murmuram por tudo, reclamam de tudo, não tem alegria, não tem esperança. Então são recursos que você utiliza, que você pensa que está matando a sua sede, mas não está. Você está se transformando em uma fonte amarga. Então a gente precisa saber qual é a fonte que a gente está usando. O povo chegou em Mara e aquelas águas, eles pensaram que aquelas águas eram a solução para o problema deles. Mas Deus não falou isso. Deus não falou para eles que aquelas seriam as águas que Ele tinha para aquele povo. Eles pensaram que fosse a solução para a vida deles, mas não era. Deus não tinha águas amargas para eles. E aí o povo murmurou, né? Deus teve misericórdia deles, transformou aquelas águas amargas em águas doces, pela misericórdia, mas o povo, lógico, né? O povo murmurou. A gente reclama de tudo, não vai murmurar de águas amargas. Até estava falando com o Vicente, assim, dependendo do tamanho da sede, acho que pessoas até beberiam águas amargas mesmo. Porque eu lembro que quando a Vitória estava no hospital, que ela não podia comer nada, nem tomar leite, né? Um bebezinho, davam dipirona na seringa e ela tomava aquilo como se fosse, sabe, com tanta satisfação. Eu falei, gente, dipirona. Então, assim, tudo que ela que botavam para ela tomava, né? Porque não tinha nada, não podia tomar nada. Então, qualquer coisa para ela era tanta fome que qualquer coisa era bem-vindo. Aí fiquei imaginando, né? Talvez assim, tamanho da sede, bebe águas amargas mesmo, não sei. Porque aí é uma fonte, só que aqui não é nesse sentido, tá? São fontes que talvez assim, que a pessoa utilizando, né, nesse sentido de se tornar uma pessoa amarga também. Experiências da vida que muitas vezes nos levam a Mara. Porque passar por momentos difíceis, todos nós já passamos. Muitos podem estar passando agora, neste momento. Faz parte. Mas a gente não precisa permanecer em Mara. E aí, há tipos de pessoas, né? As pessoas resolvem problemas de formas diferentes. Tem pessoas que, quando estão passando por problemas, elas continuam caminhando, elas não param ali em Mara, né?
se instalam ali, elas não se tornam vítimas, não tentam culpar ninguém, elas caminham, né? E aí vão resolvendo o problema, mas sem paralisar. Elas enfrentam a situação. Outras pessoas que elas não conseguem sair do problema e elas também não deixam o problema embora. Tem pessoas que utilizam daquele recurso para justificar a própria vida. E muitas pessoas se tornam vítimas dos seus problemas. Porque a pior coisa que tem, gente, é a pessoa se tornar vítima. Porque a vítima adoece, a vítima paralisa, né? Fica naquele meio ali, não consegue sair daquela situação difícil, né? Para poder dar continuidade à sua vida. Então ela fica paralisada. E aí às vezes a gente olha para as pessoas, né? Pessoas que são difíceis, e às vezes a gente até fica imaginando assim, porque ainda não passou por nenhuma situação como essa. Né? A gente às vezes acha que passar por situações difíceis fazem com que a pessoa fique melhor. E nem sempre. Às vezes tem pessoas que passam por situações difíceis e ficam amargas, amarguradas. Porque elas se simpatizam também com Mara. Se tornam amargas. E se simpatizam, né? Se mudam para Mara de Malicuia. Ficam ali, fazem uma casinha, uma cabaninha ali do lado da fonte amarga e está muito bem, obrigado. E aí quando alguém se aproxima de pessoas que usam esse recurso, né, que se tornam amargas, as pessoas chegam, se eu sou amarga, as pessoas podem chegar perto de mim e não conseguir relacionar comigo, porque eu estou amarga. O que sai da minha boca são palavras que ferem as pessoas, que machucam. E aí as pessoas não conseguem relacionar, porque não temos uma fonte de água para a pessoa beber, águas doces. As águas são amargas. E aí eu estava até lembrando assim que tem não sei se todos nós conhecemos pessoas e pessoas. Pessoas que funcionam de maneiras diferentes, né? Que utilizam recursos para resolver problemas de maneira diferente. E aí eu estava conversando com um rapaz, ele teve tantas perdas, tantos problemas, que ele se tornou uma pessoa amarga. Você conversa com ele e só sai a amargura dele, do interior dele. É como ele está por dentro. E aí ele é espírita. Ele começou a falar, eu falei, gente, eu tenho que ter uma brecha, ele tem que me dar uma brecha aqui para eu poder falar alguma coisa. E aí uma palavra que ele falou, uma frase, ele falou assim, graças a Deus. Eu falei, opa, quem é Deus para você? Ele falou, Deus é misericordioso, porque assim, ele pega para ele assim, a culpa da mãe dele ter morrido. Porque a mãe dele passou mal à noite, ele foi na casa dela, levou para o hospital, o médico liberou, ele deixou a mãe em casa e foi para a casa dele. Então, nesse momento, a mãe faleceu. Mas o médico tinha liberado, então ele carregava aquela culpa, assim, aquele peso, né, da mãe ter morrido, e ele se sentia culpado. Aí eu perguntei para ele, quem é Deus para você? Ele falou, Deus é misericordioso. E eu falei, o que é ser misericordioso? Aí ele falou mais ou menos assim. Eu falei, olha, misericórdia é a pessoa não te dar aquilo que você merece. Se Deus, que é Deus, não te dá o que você merece, por que você acha que tem que ficar sofrendo por isso? Carregando essa culpa que você, né, da sua mãe ter morrido e a culpa é sua e que você por isso não pode ter uma vida feliz. Porque ele ficava se punindo. Então, se Deus é misericórdia, você é Deus? Você é semideus? Está fazendo concurso para ser Deus? Então, Deus é Deus. Se ele é misericordioso, né? Então, você não precisa, você pode ser misericordioso também pela sua vida. E aí ele ficou pensando. Porque ele, assim, é tanta amargura, gente, que essa é uma coisa impressionante. Você vê que ele era motorista do Uber, e aí ele era assim, chegava,
se alguém estivesse comendo, né, no destino para pegar o cliente, o passageiro, se alguém estivesse comendo alguma coisa, tomando alguma coisa, ele travava as portas, não deixava a pessoa entrar. Aí a pessoa falava assim, destrava a porta. Aí ele, não, você não vai entrar no meu carro, porque esse carro aqui é meu, você não vai entrar porque você está comendo, se quiser você pode cancelar a corrida. Então, de tantas pessoas começarem a reclamar dele, ele foi expulso do aplicativo. Então, assim, você conversando com ele, assim, ele te dá fora. Então, assim, ele é uma pessoa muito amarga. Então, assim, não justifica, tá? Porque tem pessoas que passam por problemas, talvez até piores, né, do que o dele, e não se tornam amargas. Mas as pessoas são diferentes, elas têm estruturas diferentes. A gente precisa até compreender isso. Aí, pensando nesse caso, assim, de muitas perdas, muitos problemas, de uma pessoa que se tornou amarga, eu lembrei do caso da história de Noemi. Noemi também teve muitas perdas. O homem da casa faleceu, o marido dela, os 2 filhos faleceram, e aí por um tempo, passando pelo luto, ela não fala assim, olha, me chame de Mara, porque ela estava amarga. Ela estava chateada, ela estava depressiva, porque faz parte do processo do luto. Às vezes a pessoa passa por depressão, mas depois ela continua caminhando, ela melhora, ela não adoece. Permanecer na depressão que é adoecer. E ela não se tornou vítima, né? Ela não, porque às vezes nós passamos por... Tem pessoas que passam por problemas como muitas perdas e acabam sucumbindo, não dão conta. E ela passou por muitas perdas e ela não sucumbiu, ela não adoeceu. Ela chamou, não se tornou vítima, ela chamou as noras e falou, olha, a situação é essa, não é culpa de Deus, não é culpa da crise, não é culpa do Lula, não é culpa de ninguém. E aí a situação é essa, vamos organizar aqui a vida. Não é minha culpa, não é culpa de vocês. E ela foi, né, organizar a vida. Porque aí uma das noras, né, resolveu ir embora, mas Ruth, ela permaneceu. Ruth não abandonou. E o que a gente também aprende com isso? Porque mesmo passando por problemas, a gente às vezes acha que Deus nos abandona. Então eu estou sozinha, Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona. Deus sempre está conosco, mesmo passando por situações difíceis. E alguma coisa assim, em algum lugar nós vamos chegar. A gente não pode permanecer ali no problema, em Mara, né? A gente chega num lugar onde Deus nos leva. Então, assim, o que as pessoas recebem quando se aproximam de você? Que fonte você é? Você é uma pessoa que, quando você abre a sua boca, as suas palavras edificam, as suas palavras abençoam, ou as suas palavras ferem os outros? Então, a gente tem que avaliar isso, né? Que fonte que eu me tornei? Que fonte que eu sou? Porque nós temos o poder explosivo do Espírito Santo em nós. Nós somos de Jesus. Aleluia. Né? E se eu sou de Jesus, a cada dia uma transformação, a cada dia, né, eu vou crescendo, vou melhorando, Deus vai me ensinando, vai me repreendendo. E eu estou ligada à fonte de Deus. As fontes de Deus são águas vivas, águas que jorram do trono de Deus e que passam pela minha vida. Então, essas águas é que eu preciso oferecer para as pessoas também. Eu não posso ser uma fonte amarga se eu tenho uma fonte de águas vivas que fluem através, né, que vem do trono de Deus e que passam pela minha vida. É essa fonte que eu preciso ser. Então, se você tem a fonte de Deus jorrando na sua vida, né, mesmo relacionando com pessoas amargas, você não precisa se tornar amargo. Porque
se ela está falando de uma maneira, né, que está machucando, está às vezes ofendendo, né, está criticando, é ela, é o jeito dela. Eu não preciso me igualar a essa pessoa. Eu não preciso ser uma fonte amarga também. Amém? Amém. E a gente tem que entender assim, o que está alimentando a nossa alma. Em João 4, fala da mulher samaritana. Vamos ler também, João 4? Hoje estou com vontade de ler. João 4 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. A mulher samaritana, ela bebia de fontes amargas. Teve vários maridos nessa história. Então, assim, se ela teve vários maridos, esses maridos não eram dela. Ela era uma prostituta. E aí a gente imagina assim, né, que ela bebia de fontes amargas, quantos casamentos desfeitos, quantos problemas, né, não levou para várias famílias, talvez tenha gerado amargura na vida de muita gente. E aí Jesus ofereceu para ela o quê? Águas vivas. Águas que matariam a sede dela. Então, assim, aquela sede de fontes amargas, ela não teria mais. Então, essas águas vivas são águas, né, que quando Jesus oferece, são águas que purificam, que transformam. Aquela mulher foi transformada, tanto que ela saiu para dar testemunho. Então, são águas que nos curam, que nos limpam, que nos transformam, que nos saram. Né, dessas águas que a gente precisa, dessa fonte que a gente precisa se alimentar, de águas vivas. Então, assim como esta mulher, todos nós temos áreas na nossa vida que podem estar presas à mara. Todos nós. E aí precisamos conhecer a fonte que nós usamos. Precisamos de cura, de água viva. A gente não pode ficar, se mudar para Mara. A gente precisa caminhar, continuar caminhando, até chegar, onde é que eles chegaram? Em Elim. Precisamos continuar caminhando, porque Elim está próximo. Que é o fim dos nossos problemas, né? Muitas vezes nós só conseguimos olhar para Mara. Só conseguimos olhar para as dificuldades. Só conseguimos olhar para os problemas. E aí, eu fui olhar o significado de Elim na Torá. Estava escrito assim, que eu vou ler. Elim significa árvore resinosa. Árvore sempre verde. Elim tem um fruto doce. E da semente deste fruto se extrai um óleo precioso. Deus não queria que o povo ficasse em Mara.
Deus levou o povo para Elim, para quê? Para receber vida, para receber a doçura do Espírito Santo. E esse óleo que sai do fruto de Elim é um óleo que, assim, que unge. Então, assim, Deus levou o povo para Elim para receber vida, a doçura do Espírito Santo e para ser ungido também. Para ser ungido, para que esse óleo, assim, um óleo que cura, né, que transforma, que nos fortalece. Então, se você está passando por Mara, se você está passando por dificuldades, você precisa tomar uma decisão assim, de sair de Mara, continuar caminhando, porque Elim está próximo. Aleluia. E em Elim você encontra a provisão de Deus, porque em Mara havia uma fonte e as águas eram amargas. E em Elim eles encontraram 12 fontes de águas doces. 12 na Bíblia, quando você encontra esse número 12, fala do governo de Deus. Então em Elim eles encontraram ali o governo de Deus, a provisão de Deus, prosperidade. Porque às vezes quando a gente fala, né, de prosperidade, é só como se fosse assim, relacionada a dinheiro. Mas prosperidade é você ter sucesso, ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. No trabalho, nos relacionamentos, no seu casamento, na saúde. Você ser uma pessoa bem-sucedida, né? Ter a provisão de Deus. E Elim, eles tinham ali fontes de águas doces. As fontes de águas doces eram a solução para o problema daquelas pessoas. Então, em Elim, nós encontramos a solução para os nossos problemas. Porque nós encontramos a solução para os nossos problemas na fonte de Deus. Aleluia. E aí, eu não sei quantos aqui já passaram por Mara. Eu sei que eu já passei. Só que, apesar de estar passando por Mara, eu e a minha família, nós não paramos, nós continuamos caminhando. Porque Mara ficou para trás. Eu falo assim, Mara nunca mais. Porque eu lembro que, assim, quando a Vitória nasceu, vocês conhecem, né, a história? Ela passou pelo hospital, ficou internada em 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. E aí a gente chega no nosso limite. E aí, no ano passado, em 2016, no finalzinho, eu comecei a profetizar para esse ano. Falei, Senhor, hospital nunca mais. Amém. Mara, nunca mais, eu não aguento mais ficar em hospital. E vocês acreditam assim, que eu tenho assim que sou muito grata a Deus, porque este ano de 2017, a Vitória não precisou de hospital nem para tomar soro. Amém. Quanto mais para ficar internada. Então a gente pode começar já a profetizar para o ano de 2017 que Mara nunca mais. Eu não sei o que representa Mara na sua vida. Qual é o problema que Mara talvez tenha, né, seja representado para você? Porque cada um tem a sua dificuldade. Às vezes a gente chega no final do ano, a gente tem pessoas que profetizam, né, que querem um emprego melhor, que querem um relacionamento restaurado. Eu não queria mais era saber de hospital. E assim, Deus foi muito misericordioso, assim, sou grata a Deus por isso, porque esse ano a gente não precisou e vai ser o primeiro de todos os anos, né, daqui para frente. Amém? Então a gente pode ficar de pé, que a gente vai orar e já vamos, assim, dezembro já é um mês já de ficar profetizando, né, para o próximo ano. E a gente já vai começar a profetizar aqui que Mara nunca mais na nossa vida. Amém? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua presença no nosso meio, pela tua presença, Senhor, na nossa igreja, nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sair de Mara. Às vezes nós passamos por Mara, mas nós não queremos permanecer em Mara, nós não queremos adoecer. Ó Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que Elim está próximo,
Senhor, o Senhor sempre tem a tua provisão para as nossas vidas, ó Deus. E águas que vêm, Senhor, do teu trono são águas, Senhor, que o Senhor libera para passar no nosso meio, águas que passam pelo nosso interior, e por onde essas águas vão passando, Senhor, o Senhor vai curando, vai restaurando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos já, Pai, para o próximo ano de 2018, profetizar, Senhor, aqui na vida dos meus irmãos, que mara na vida deles nunca mais, Senhor. Essas dificuldades que eles estão passando, Senhor, que vão ficar em Mara, nós vamos olhar para trás e vamos dizer que nossos problemas ficaram lá em Mara e que nós continuamos caminhando, Senhor, e que no ano de 2018 e nos próximos anos, Pai, nós podemos ter a tua provisão em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradar, queremos fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos, te obedecer, ó Deus, e ficar sempre perto de ti. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre conosco e que nós possamos receber esse óleo que nos unge, que nos transforma a cada dia, nos fazendo pessoas melhores. Porque nós queremos ser fontes de águas doces, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.